Estou indo na feira ali comprar uma carne e eu queria fazer um vídeo um pouquinho grande, mas bem explicativo a respeito do ego do homem. O ser humano tem um ego inflado e nós temos que lutar contra isso, nós temos que resistir a isso. Resiste ao diabo, ele foge de você. Isso é coisa do diabo, não é de Jesus, porque Jesus é altruísta. Jesus é manso e humilde de coração. Sendo em forma de Deus, ele se fez homem, foi obediente até a morte de cruz. Não para se engrandecer, porque ele já era o maior, ele já era Deus, mas para salvar a humanidade. Satanás, por outro lado, quis ser acima das estrelas de Deus. Lá em Isaías 14, 12 fala isso. Ele foi humilhado, jogado na terra. E é isso que acontece, porque está escrito que quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Deus resiste ao soberbo. Pedro e Tiago escreveram isso. Pedro escreveu em 1 Pedro 5,5, Tiago escreveu em Tiago 4,6. Deus resiste ao soberbo. Aquela pessoa que é altiva de espírito, que acha que ele é melhor, que ele é soberbo, esse precede a ruína. É o que diz lá em Provérbios 16, 18, né? A soberba precede a ruína. Então vamos nos controlar. Vamos ser imitadores de Jesus, vamos ser verdadeiros discípulos, que significa seguidores de Jesus, porque ele não é assim. Nós fomos corrompidos por Satanás, nosso corpo é carne, é carnal, veio de Adão e foi corrompido. Mas então, vamos ser eternamente errados? Não, vamos deixar o Espírito Santo nos transformar. Em 2 Coríntios 3,18 diz que o Espírito Santo de Deus está nos transformando, mas nós temos livre-arbítrio, nós podemos deixar ou não. Então vamos deixar o Espírito Santo nos transformar, porque nós queremos o bem para nós mesmos, né? Eu fiz um videozinho hoje cedo falando sobre casal. Lá em Efésios 5, no 22, fala da relação de marido e mulher. Assim como Jesus está para a igreja, o homem está para a mulher, para a família. E assim como a igreja deve respeito e obediência a Jesus, a mulher e a família devem respeito e obediência ao homem, que ele é o cabeça da família, né? Só que do jeito que Jesus deu a vida pela igreja, o homem tem que dar a vida dele, se necessário for, pela mulher e pela família. Se tiver egoísmo, se tiver soberba, se tiver aquele ego inflado que o ser humano tem, isso não funciona e não tem funcionado. É por isso que tem havido tantas separações no mundo. O que é a receita para um bom casamento? Ser um bom cristão. O que é a receita para ser uma boa pessoa? Ser um bom cristão. O que é a receita para ser feliz? Ser um bom cristão. Mas cristão não é igual esse povo que se diz cristão e faz guerra, e gosta de arma, e quer destruir os outros. Não. Jesus estava passando em Samaria, não quiseram receber ele. Pedro e João e Tiago falou que desça fogo do céu e os consuma. Jesus falou claramente: não, vocês não sabem que espírito sois, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar. Jesus não vem aqui para destruir ninguém, não. Se quisermos ser imitadores de Jesus, vamos ser manso e humilde de coração, porque quando ele estava sendo crucificado, ele intercedeu por quem o crucificava, porque ele amava aquelas pessoas. Ora, ele é Deus, ele conhece cada um de nós antes de nascer, e ele viu nascer, crescer, dar os primeiros passos. Ele ama todos. Aqueles fariseus, aqueles soldados que estavam crucificando Jesus, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, vamos ser humildes igual a Jesus, vamos ter amor no coração igual a Jesus. Não vamos ser soberbo igual ao diabo, não. A gente vive nesse mundo corrompido e acha que isso aqui é natural, é normal. Não é. Lá em Marcos 10, 45, os discípulos vinham caminhando e dizendo: quem será que é o maior entre nós? E Jesus viu aquilo e falou: entre os povos desse mundo, desse planeta corrompido, o grande domina sobre o pequeno. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, que se faça servo de todos aqui. Essa é a receita. E Jesus fala: porque vocês me chamam, eu sou Senhor e Mestre, vocês falam e falam bem, porque eu sou mesmo. Ele era Deus, ora. E ele falou: eu não vim aqui para ser servido por vocês, eu vim servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou benefício próprio ser igual a Deus. Ora, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele podia ter descido da cruz, que ele tinha poder, destruir todo mundo, mas então ele seria soberbo igual a Lúcifer. Ele não é.
Ele é manso, ele é humilde de coração. Ele tem amor verdadeiro pelo ser humano. Ele chegou de dar a vida para que o ser humano tivesse também vida. Porque ele falou, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Jesus era o grão de trigo perfeito que caiu na terra. Se ele não morre, ficava ele só. Mas ele morrendo, salvou muitas almas. Então vamos entender uma coisa. O que é bom? O que é que habita no reino de Deus? Como é o reino de Deus? Altruísmo, um servindo o outro, o maior servindo o menor. O dia que o anjo Gabriel veio trazer uma mensagem de Deus para Daniel, ele precisou de ajuda de Miguel, um anjo mais antigo. Ora, Miguel veio com soberba, brigando, vocês ficam me incomodando? Claro que não, ele vem com muita boa vontade, porque o grande serve o menor, no reino de Deus é assim, isso é natural. Agora, nesse mundo aqui, é tudo contrário de Deus, tudo contrário. Então a Bíblia fala, não me lembro onde, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não vamos ficar como se fosse formado dentro de uma forma e moldado conforme esse mundo, que esse mundo foi corrompido. Tudo aqui foi corrompido. Os animais não tinham ferocidade, não vão ter. Hoje tem, mas não vão ter no reino de Jesus de 1000 anos, que é Apocalipse 20. A gente lê lá em Isaías 11:7, que a vaca vai pastar junto com a ursa, o leão com o veadinho, a criança vai pegar na cobra, na serpente, não vai ter maldade nenhuma no planeta, porque no início era assim, foi corrompido por Satanás, mas Jesus vai regenerar todas as coisas, como diz em Apocalipse 20, entregar tudo perfeito a Deus, como está em 1 Coríntios 15. E ele fala também isso em Mateus 24, da regeneração. Então, não vamos nos conformar com esse mundo corrompido. Vamos buscar Jesus e ser igual a Ele, porque para isso fomos predestinados. Romanos 8:28, nós fomos predestinados para ser conforme à imagem de Jesus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Deus antes conheceu, predestinou para ser conforme à imagem de Jesus. E aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, justificou, que ele morreu na cruz justificando, né? E a esse também já glorificou, porque ele chama as coisas que não são como se já fossem, né? Porque ele faz acontecer. Isso aí, se não me engano, está escrito também em Romanos 4:16, se não me engano. Ele chama as coisas que não são. Eu não sou ainda glorificado, mas ele já fala, vai ser, porque eu vou fazer ser, entendeu? Então vamos deixar o Espírito Santo nos transformar. Não vamos ser rebeldes. Quem é rebelde sofre. Vamos deixar o Espírito Santo nos transformar na imagem de Jesus. Ok? Ficou grande, mas é isso que eu tinha que falar hoje.